Salve, salve, galerinha da Peagem, o Sidney aqui mais uma vez, e dessa vez, para quebrar toda a hegemonia aqui das mulheres, né, 100% no poder, tô trazendo aqui um grande cara que se dedicou também aos estudos e fatalmente conseguiu a sua certificação com índice invejável também de 95% de acerto na prova. Marcos, se apresenta aí, o espaço é teu. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Diniz, muitos me chamam de Marcos, outros me chamam de Diniz. Eu respondo a todos. Eu sou gerente de projetos, eu atuei numa empresa por 16 anos, numa empresa da área, no ramo de TI. Nos últimos 3 anos eu atuei como gerente de projeto mesmo, também voltados a serviços de TI, com metodologia tradicional, cascata, né? A empresa estava, por ser uma empresa muito grande, ela foi se reestruturando gradativamente, né? Algumas áreas já se tornaram ágeis, né? Ainda com aquela raiz de gerência vertical, mas os grupos já estavam instalados com squads e atuando já em formato Scrum ou outro tipo de framework. Eu me interessei por agilidade no ano passado, onde colegas me apresentaram isso, eu já tinha ouvido falar, mas como o meu departamento ia demorar para fazer essa mudança, eu acabei postergando isso, mas foi nesse ano, em janeiro, propriamente dito, que eu comecei a participar de eventos e comecei a receber muita informação a respeito de agilidade, de metodologias, de ferramentas, de comportamento, de cultura, e comecei, desde então, não parei mais. Em março, aproximadamente, eu conheci a API Ágil, e aí consegui me concentrar nos conteúdos que a API Ágil fomenta e produz. Eu gosto muito, inclusive. E desde então, meu assunto é agilidade. Estou aprendendo, acabei de tirar uma certificação de Scrum Master, a minha primeira certificação de agilidade, né? Primeira de muitas, assim, espero. Cara, que legal, né, Marcos, saber que você já tem uma vivência, um tempo razoável aí em projetos de tecnologia, né? É o que eu sempre digo aqui, por mais que a gente fomente muita agilidade, fale muito de agilidade, né? O contexto de projeto traz uma bagagem interessante. Só que a gente Sim, só tem que conseguir, né, dividir os lados das coisas, né? Um gerente de projeto geralmente tem gerência funcional, inclusive, sobre os profissionais, o que acaba gerando uma hierarquia ali de chefismo e tal. E isso é bem suavizado, né? A gente não tem essa hierarquia tão delimitada assim dentro dos frameworks ou, né, no contexto de agilidade aqui. E isso é o que mais agrada, inclusive, os profissionais que estão em transição, que estão buscando uma vaga, né, de Scrum Master, Agile Master, enfim, seja qual for a nomenclatura, de fato querer migrar para agilidade. E aí, cara, falando ainda um pouquinho aqui, né, da sua primeira certificação, da maneira como você comentou aqui, que é a primeira de muitas, e é assim de verdade, tá? Eu me lembro bem que eu tirei a PSM, fiquei um tempinho parado, assim, fiquei uns 2 anos para fazer. Mas aí quando eu engatei, cara, foi uma atrás da outra e de fato foi uma trazendo a outra, porque o que eu combinei, né? Eu iria rodar um pouco primeiro, depois da certificação, e aí, com o tempo, vendo o que fazia sentido para minha carreira, eu ia tirando as próximas e, de fato, é assim que eu faço até hoje, até porque o investimento não é tão amigável assim, né? É um pouquinho salgado, né? Geralmente em dólar e assim por diante. Mas, cara, pegando o gancho, então, que a gente está falando de certificações, queria saber, né? Como é que foi a tua experiência de participar do grupo de estudos aqui da Peajo, aquele Miro que a gente explorou ali naquela aula introdutória, se te ajudou, vai lá. ajudou muito. Aquilo foi assim o pontapé inicial, vamos dizer, porque para mim era novidade, né? Tanto a teoria quanto a prática. A prática a gente acabou rodando um Scrum, né? Porque esse grupo de estudos ele teve o planejamento, ele teve um refinamento, ele teve os encontros, né? As dailies, vamos dizer assim. O início, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento que começou o recrutamento, vamos dizer, né, para os candidatos.
eu estava numa live, e uma live surpresa, e no final da live foi um convite. Quem está disposto a participar do grupo? E eu, certamente, aceitei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, com certeza, se eu tivesse nessa jornada sozinho, com certeza seria muito mais difícil. E eu levaria também mais tempo, tanto para estudar, quanto para ter coragem e estar preparado para fazer a prova, né? Então, a gente fez um planejamento, nos reunimos virtualmente, toda a turma, né? E o Sidney aplicou para a gente nos disse, ele pediu para a gente um comprometimento, né? De que não bastava somente estudar e fazer os simulados, tinha que comprar a chave para poder fazer a prova, né? Então, foi determinado um período para que todos os alunos, todos os componentes do grupo estivessem preparados, né? E o prazo que estava chegando já no dia 12 de junho, seria a última data para fazer as certificações, né? Então, mas anteriormente a gente teve que aí compartilhar a nossa compra, né? E garantir o comprometimento com a turma. A certificação tem a sua teoria e ela precisa estar ser afiada, né? Porque na prática a gente sabe que tem algum ajuste ou outro para que aconteça, que rode o Scrum, né? Mas a prova é 100% teoria e qualquer adaptação já é uma resposta incorreta, né? E a turma foi sensacional. A turma assim, parece que foi escolhida a dedo. Todo mundo se ajudando, tirando suas dúvidas, todos comprometidos, né? Com exceção dos que não puderam seguir por algum motivo pessoal, não conseguiram ou comprar ou participar dos encontros. Infelizmente, esses vão, se quiserem, vão precisar aí contar com outra oportunidade ou fazer de uma outra forma, ou adiar mesmo, né, a certificação. Se a gente tivesse que escolher as mesmas pessoas, a gente traria as mesmas pessoas, porque de verdade foi um match bem legal que deu nessa turma que fez os estudos juntos ali, né? E de verdade deu um grande match. Foi bem legal a participação de vocês. A dedicação de vocês foi o principal mesmo, assim, tipo, me comprometi mesmo. Tá aqui o voucher da prova. Sim, eu quero ser desafiado. E sim, até o dia 12 eu faço minha prova e certamente vou passar. E aí, né, o empenho, aí, de novo, sempre eu digo aqui o mesmo, mas não nunca é demais repetir. Então, assim, você faz parte daquele range de pessoas que se dedicaram, abriram mão do seu tempo, final de semana, né? Em algum momento do dia, reservava 2 horas ali, pelo menos, para fazer simulado, para estudar o guide, para ler o guide, reler o guide, anotar, rascunhar e etc. E aí, certamente, né, cara, quando a gente tem um desempenho bem focado, empenhado em de fato alcançar o objetivo final, que era a meta de passar na prova, não tem outra opção que não seja. Cara, eu vou gastar, ainda mais hoje, né? Olhando para dólar, né? Vou gastar meus dólares aqui e certamente deixar o negócio na gaveta e não vou fazer. Não, por esse motivo que a gente tinha a regra básica de fazer a aquisição da prova para que fosse um compromisso de fato, né? Alcançável e num time box X, que era de um mês, de fato, para que todos conseguissem fazer a prova e passar na prova, conseguir a sua certificação de Scrum Master, né? E a grande verdade é que nessas últimas semanas aqui a gente trouxe uma galerinha boa aí que conseguiu, né, a tão sonhada certificação de Scrum Master. E aí, né, Marcos, aproveitando que a gente está falando de tudo isso, que você já falou de como foi aí a tua experiência com o grupo, traz para a galera aí, né, cara, como você se preparou, né? Quais são as dicas que você pode trazer de estudo para a galera e principalmente, né, cara, quando que você se sentiu preparado para fazer a prova? Sim, eu comecei a estudar assim que o grupo foi fechado. Eu ainda não havia iniciado os meus estudos ainda sobre Scrum, então eu fiz o download do Guide 2020, imprimi a versão em português e inglês, estudei pelas duas, para eu me certificar, né, que não havia problema de tradução ou algo do tipo.
eu não sabia como que era a prova, na verdade, né? No decorrer dos encontros, eu vi que pode haver a conversão de inglês para português no momento da prova, né, para tirar dúvidas de conceitos. Li o guide pelo menos umas 6 ou 7 vezes, e a cada simulado que eu fazia, eu relia o guide e encontrava coisas novas que eu não tinha percebido ainda. Mesmo o guide tendo uma versão enxuta, vamos dizer, é um conteúdo enxuto, né, pequeno, né, relativamente, né, mas mesmo assim, a cada releitura, eu identificava alguma coisa que eu tinha deixado passar, então ficou a minha versão impressa toda marcada com canetas coloridas para eu identificar exatamente, facilitar na hora do estudo, né. Durante algumas releituras, eu conferia e comparava o nosso board do Miro, né, para ficar visualmente memorável para mim. Eu tenho uma memória visual, né. O plano era de fazermos até 10 simulados, e eu acabei fazendo 8 simulados completos. Tirei as dúvidas, participei de todos os encontros para esclarecimentos de dúvidas, né, fiz as minhas anotações. A minha preparação, eu fui quase um dos últimos a fazer a prova, né, conforme o time estava nivelado, mas pessoas ao longo dos encontros já se sentiam preparadas em fazer a prova. Então, gradativamente, essas pessoas foram fazendo a prova, né? Estou bem feliz de verdade aqui de ter contribuído com a tua trajetória, cara. Você foi de verdade muito, muito, muito empenhado, né? Eu percebia que toda vez que você entrava para ver os simulados, você estava extremamente concentrado no que era passado nos simulados, nas correções, nas dicas de prova, né? Extremamente organizado, né? O seu nível de organização é algo invejável, inclusive, né? Então, cara, não tinha outra. O seu empenho, né, a sua dedicação fatalmente ia culminar em passar na prova. Isso eu não tinha dúvida, era só questão de tempo. Se você encurtar o caminho ou se você ia usar, né, todo o time box proposto. Então, quer dizer, o Marcos aqui é daquele que entregou a sprint, né, aquela sprint sem nenhum bug, e no final ainda teve um carimbão lá, né, de ter passado na certificação. Cara, brincadeiras à parte, de verdade, cara, eu gosto quando eu gravo aqui com alguém que foi certificado, passou na prova e etc, porque eu me lembro muito bem quando eu papiei isso com o Jonas, com o Alan, né, que são os meus pares aqui na Peiajo, a gente sempre brincou e eles, não, cara, você acha que você tá meio louco, assim, vai dar um trabalho, sim, cara, claro, certamente dá trabalho, mas o resultado final, né, de ver as pessoas felizes, e esse é o propósito da Peiajo, ver as pessoas felizes, conquistando novos espaços, né, trazendo novas oportunidades para vocês. E aí, cara, conta com a gente agora de verdade, é onde a gente mais agrega, né? Que é o dia a dia, a prática, a mão na massa e etc. Já falei demais aqui, né? Tô felizão de verdade, Marcos. Parabéns, velho, por você ter passado a prova. A sua dedicação de verdade foi algo invejável. E aí, velho, o espaço é teu, né? Fala o que você quiser aí, quais são seus próximos passos, seus planos, vai lá, tá contigo. Legal. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a Peiajo pela iniciativa da criação desse grupo de estudo, que assim foi um diferencial para vocês poderem ajudar, fomentar e alcançar pessoas, né? E para nós também, que foi um incentivo muito grande. Essa é a grande verdade, né? Agradeço, Sidney, pela disponibilidade sua também, pela condução, pelo seu tempo, pelo seu incentivo. Essas conquistas nossas, de toda a turma, seria bem mais longa, vamos dizer, e mais difícil também, né? A importância dessa certificação para mim é um grande passo, o primeiro, mas é um grande passo, porque eu venho da carreira de metodologias tradicionais, mas a gente fazia o planejamento, tinha
as dailies, fazíamos as dailies, durar um pouquinho mais que 15 minutos, mas nós tínhamos. Tinha review, a retrospectiva dentro dos 30 dias também, a partir do momento do início de uma sprint, né? Mas era adaptado, né? E eu acho que o framework funciona mais quando ele está 100% instalado. Eu acho que aí sim o valor é mais visível, né? Ainda mais para o mundo volátil que a gente tem hoje, né? Com escopos quase nunca definidos, com mudanças ao longo do projeto. Então, a agilidade vem aí para ajudar e muito, né? E ajudar o cliente a ter valor também nos produtos, nos serviços deles, né? Eu pretendo seguir com os estudos, né? Vamos aí, estou ainda ponderando se eu adquiro mais uma certificação, se eu me dedico mais uma certificação, ou se eu faço uma pós-graduação, mas ainda eu preciso aprender algumas práticas, vamos dizer, ferramentas ágeis, para estar mais apto, né? Eu sei que agora, com essa certificação, eu consigo ser filtrado por recrutadores, né? Neste momento, eu já não sou mais excluído, né? Eu consigo, de repente, iniciar um processo seletivo. Agora é comigo, né? E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a PI Ágil por nos ajudar e sempre criar conteúdos interessantes, né? Hoje a movimentação do Telegram foi assim insana. Eu quase não consigo acompanhar e o pessoal ansioso pela próxima live. É isso. Vocês são 10. Marcos, obrigado mais uma vez pelo feedback, pelo papo. Ficaria aqui mais um tempão falando contigo. E parabéns, né, de novo pela sua conquista. Espero que abra muitas oportunidades para ti. Vai em frente que você vai longe, velho. Pela sua dedicação de verdade, você vai muito longe. Nos vemos, Marcos. Obrigado. Nos vemos. Obrigado. Até logo.